Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra, aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje eu venho aqui mais uma vez falar sobre o livro Meu Amigo Pintor, que vai cair no primeiro exame de qualificação da UERJ. E achei aqui mais um texto crítico na internet muito interessante que vai te ajudar a entender melhor o livro e até pensar em possíveis questões que possam cair a respeito do livro. Se você quiser saber a autoria, se você quiser o link desse texto, você me pede lá no Instagram que eu te mando, ou então até aí pelos comentários, beleza? Enfim, vamos começar. Estou aqui com o texto, vou fazer uma espécie de fichamento comentando algumas partes do texto com vocês. A obra ligiana, ou seja, a obra de Lígia Bojunga Nunes, apresenta duas fases, a luminosa e a cinzenta. A fase luminosa é representada pelos primeiros escritos, de 72 a 80. Incluem-se aí Os Colegas, Angélica, A Bolsa Amarela, A Casa da Madrinha, Corda Bamba e Sofá Estampado. A fase cinzenta se estende de 84 a 87, incluindo Tchau, O Meu Amigo Pintor e Nós Três. Isso aqui é o primeiro parágrafo desse texto crítico. Logo depois, Lígia Bojunga explora o poder das cores proporcionando reações e sensações diversificadas, como mexer com as funções orgânicas, atividades sensoriais, emocionais e afetivas. Nesse sentido, notamos que o estudo da cor permite conhecer a sua função psíquica como fator de atração, sensação e sedução. A gente vai observando bastante isso ao longo da leitura de O Meu Amigo Pintor. É muito interessante, por exemplo, quando o Cláudio vê lá uma amiga da irmã dele com vestido vermelho, vai até o seu amigo pintor e comenta sobre isso, ou o amigo pintor vai e fala: "Ah, vermelho é mesmo uma cor complicada." Porém, quando o Cláudio vê a menina sem estar com esse vestido vermelho, ele foi se desapaixonando por ela, como vocês devem se lembrar. Olha só que outro fragmento bem interessante aqui. A criança nas obras ligianas apresenta-se como personagem esférica no sentido do protagonismo infantil. A gente observa bastante isso, né? Como Cláudio é protagonista do livro. É, inclusive, uma das únicas pessoas do livro que tem nome. O amigo pintor, ele não fala o nome, não fala o nome dos pais dele, certo? De resgatar suas condições para superar dificuldades diante do meio em que vive. A criança é posta em situações de enfrentamento de medos e é conduzida e encorajada a vencê-los. As personagens esféricas não são claramente definidas, mas concluímos que suas características se reduzem essencialmente ao fato de terem três e não duas dimensões, de serem, portanto, organizadas com maior complexidade e, em consequência, capazes de nos surpreender, né? A gente vê, cara, olha só isso, uma, uma leitura, uma literatura que tem uma criança como protagonismo e o tema, né? O tema, um dos temas norteadores, um dos temas principais é o falecimento desse amigo pintor, a criança lidando com a morte, ainda mais a morte por suicídio, o que chama ainda mais atenção, que choca a gente. E a maneira de narrar do menino chama bastante atenção, né? Um modo meio triste, ratificando, repetindo certas partes. Olha só outro fragmento aqui. O romance Meu Amigo Pintor retrata a amizade do adolescente Cláudio, o adolescente tem 10, 11 anos, sei lá, com seu amigo pintor, o senhor apaixonado por Dona Clarice, pela pintora e por política, mas que na verdade vivia o drama da solidão. O amigo pintor suicida-se e o adolescente fica com a alma atormentada de um artista, deslumbrado com o mundo das cores, formas e interpretações da vida. Eu não sei se eu nasci desse jeito ou se eu fui ficando assim por causa do meu amigo pintor, mas quando eu olho para uma coisa, eu me ligo logo é na cor. Lígia Bojunga associa as cores aos sentimentos vividos pelo personagem. O meu amigo me disse que quanto mais a gente prestava atenção mais numa cor, mais coisa saía de dentro dela. Eu fiquei olhando para a cara dele sem entender. Não entendi mesmo aquela história de tanta coisa aí saindo de dentro de uma cor. Continuando aqui. Ao analisar o álbum de pintura ganhado pelo amigo pintor, Cláudio começa a entender e rememorar situações vividas com o amigo. Aquele flashback a todo momento ao longo do livro. Apesar de o livro seguir uma ordem cronológica, que é o que? O diário do menino, cada capítulo, por exemplo, tem como título um dia da semana, o menino vai o tempo inteiro fazendo esses flashbacks. Fui lá, não aguentara olhar para ele assim morto.
Virei a cara para a parede e dei de cara com um quadro que ele tinha pintado, uma mulher amarela. Um dia ele me disse que ela estava assim toda amarela, porque ele tinha acordado contente e eu, que ainda não sacava nada de cor, fiquei olhando, achando que era birutice do pintor. À medida que Cláudio se concentrava nas cores e abrangia suas simbologias, os sentimentos eram aguçados. Sua capacidade de sentir medos, emoções, incertezas e esperanças aumentava. De repente, comecei a me sentir todo escuro por dentro, tão escuro que não dava para enxergar mais nada dentro de mim. A autora Lígia Bojunga, por meio das mais variadas cores, consegue adentrar o universo infanto-juvenil e tratar de temas delicados que não podem e não devem ser afastados da criança e do adolescente, pois fazem parte do seu cotidiano. Nada, só aquele branco todo. Eu nunca pensei que silêncio fosse assim tão branco. E aí sim, eu vi mesmo que o meu amigo tinha morrido e que branco doía mais que preto, que amarelo nem se fala, doía mais que qualquer cor. No livro Meu Amigo Pintor, Cláudio começa a compreender as cores e passa a compreender a si mesmo, e a partir disso vem o amadurecimento. Com a ajuda de Clarice, exemplo de adulto capaz de compreender o universo infantil, ele começa a entender que apesar das perdas, a vida não pode parar e precisa ser vivida da melhor forma. É assim que o vermelho, que era a cor que representava a confusão e a complicação, cede lugar ao amarelo, que apesar da ambivalência, começa a revelar o início do entendimento da perda e da morte. Para mim, morte é também coisa vermelha, coisa difícil de entender. Mas se ela vem feita, ela vem para tanta gente todo dia, aí fica mais fácil um pouco de sacar. Então eu vim para casa com aquela frase voltando sempre na minha cabeça. Ele morreu que nem todo mundo um dia morre. E aí aconteceu uma coisa que eu achei bem legal. Foi nascendo um amarelo lá dentro do meu vermelho. Outros textos que merecem destaque são: no meu álbum tem uma pintura que é toda cor de saudade e na frente tem 3 pessoas, uma branca e 2 azuis. Mas hoje, quando acordei, tinha um azul incrível entrando na minha janela. E tinha um sol que era uma coisa linda de tão amarelo. Um amarelo que quando eu experimentei olhar para ele na cara, ele foi se alaranjando. Lembrei da pintura que meu amigo tinha feito no fim do álbum. Era também um céu assim de verão. A conjunção entre fantasia e realidade contida nas obras de Lígia Bojunga constrói um mundo subjetivo, onde, simultaneamente, os símbolos e a leitura das cores são capazes de... Vamos passar aqui levar-nos ao racionalismo concreto e ao prazer da obra. O universo metafórico de Lígia Bojunga Nunes é de grande riqueza polissêmica, possibilitando várias leituras. Uma delas é a leitura crítica com relação ao contexto social que ela tematiza. É dessa forma, assimilando e reconstruindo o real, por meio da simbologia e do significado das cores, que a literatura infanto-juvenil de Lígia permite a recriação, interpretação e a fruição, ou seja, o aproveitamento. E aí, Barthez afirma que a unidade do texto não está em sua origem, mas no seu destino, ou seja, é o leitor que irá desvender o texto e que tentará preencher seus espaços vazios. Essa afirmação, inclusive, é ratificada por Sartre. O ato criador é apenas um momento incompleto e abstrato da produção de uma obra. Se o escritor existisse sozinho, poderia escrever quanto quisesse, e a obra enquanto objeto jamais viria à luz. Só lhe restaria abandonar a pena ou cair no desespero. Mas a operação de escrever implica de ler. É o esforço conjugado do autor com o leitor que fará surgir esse objeto concreto. Só existe arte por e para uma outra pessoa. Vamos aqui, ó. Olha só outra parte interessante desse texto. A simbologia das cores está presente ao longo da história. Ela explica e norteia certos sentimentos. Vejamos no último romance de Lígia Bojunga analisado neste estudo, O Meu Amigo Pintor, o significado de algumas cores. Branco nevoeiro representa a morte. O vermelho, a confusão. A cor amarela está ligada à ambivalência e à traição. Também há cores para representar dor, saudade, solidão. Pode ocorrer de estas cores apresentar interpretações díspares em outras situações nos romances. De todo modo, a literatura infantil, trabalhando com a linguagem simbólica, dá à criança respostas a seus conflitos, possibilitando-lhe vivenciá-los em seu imaginário e, com isso, sugerindo soluções que a levarão ao amadurecimento. Cadê? As obras de Lígia tematizam os problemas da sociedade contemporânea, como autoritarismo, opressão e depressão, temas que fragmentam o ser humano, levando o leitor infanto-juvenil a encontrar respostas para o seu cotidiano por meio de valores, símbolos e alegorias. Além disso, permite-nos uma agradável leitura, com coloquialismo e criatividade linguística. Lembra do cochichãozando? Muito legal, né, lá no livro. Sem moralismo, como uma forma de escrita espontânea, pelo qual o narrador interage com o leitor,
por exemplo, num dado momento que ele tenta fazer uma conversa com o leitor, o indício de interlocução, colocando entre parênteses que ele vai chamar o amigo de o meu amigo pintor, colocando o meu amigo e pintor em maiúsculas, né? Nos romances aqui apresentados, o espaço é o correlativo do tempo e a morte é temporal, porém deixando brechas para a ressurreição, a purificação ou o advir de um novo ciclo. As narrativas carregadas de cores que Lígia nos representa formam um leitor ativo. É por meio das cores que Lígia fantasia e cria os espaços brancos para a recriação do leitor, mediante questões sociais consideradas difíceis de serem compreendidas pelo público infantil, como a morte, mas com brechas para a esperança e para a valorização da vida, presente nos 3 romances, até porque outros romances da Lígia são analisados aqui nesse texto crítico que eu encontrei. Lembrando uma coisa, né? Hoje é segunda, dia 23, amanhã, dia 23 de maio, lá na UERJ, no Auditório 11, vai ter uma palestra sobre o livro Meu Amigo Pintor, com o professor Ricardo Benevides. Então anota aí, ó, amanhã, dia 23 de maio, às 3 horas da tarde, na UERJ, Auditório 11, com o professor Ricardo Benevides, certo? Vai ter uma palestra sobre esse livro. Eu, professor Diogo Comba, estarei lá. Você vai estar lá também? Enfim, que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais, já errando o meu bordão aqui. Só para eu ter certeza que você acompanhou este vídeo até o final, deixa aí nos comentários UERJ, beleza?